Bom dia, ouvintes da Rádio Cidade. Mais uma vez estamos aqui na nossa coluna Educação na Cidade, sempre tratando de um tema relacionado à educação. E agora que estamos encerrando 2023, 2024 batendo a porta, nós vamos pensar sobre aquela situação em que o pai e a mãe necessitam migrar o aluno de escola. Então, seu filho ele vai precisar passar por um processo de mudança, seja porque você mudou de emprego, mudou de cidade, mudou de bairro, seja porque você pagava uma escola particular e agora não pode mais pagar uma particular, ou conseguiu um emprego melhor e está saindo para a pública e vai para uma privada, de uma particular pequena para uma particular grande, enfim, todos esses processos de modificação. Afinal de contas, como é que se faz para escolher uma boa escola para o meu filho em 2024? Como é que eu posso fazer relacionado a isso? Inicialmente, é bom ficarmos atentos que aqueles que vão para a rede estadual de ensino ou que pretendem ir, as matrículas online estão abertas até o dia 26 desse mês. E a partir do dia 2 até o dia 12 do mês que vem, nós vamos ter as matrículas presenciais. Então, se você vai para a rede pública, verifique algumas situações. Primeiramente, a escola que está mais próximo de você e que logisticamente você consegue levar e pegar o seu filho sem grandes transtornos, ou que ele pode ir e voltar sozinho. Verifique dentro dessas escolas públicas quais escolas apresentam projetos de extensão, ligação da escola com a comunidade, iniciação à pesquisa, inovação pedagógica que tem a ver com desenvolvimento tecnológico, enfim. A melhor escola é aquela que oferta situações para além da sala de aula, fazendo com que o processo educacional ele tenha um envolvimento como um todo, fazendo com que esse aluno ele tenha um aspecto de formação que não é apenas para o Enem, mas que ele tem um processo educacional muito vinculado à sua formação cidadã, ao fato dele dar importância para o ambiente escolar e consiga vislumbrar o quanto é que a educação se faz necessário para o seu crescimento pessoal, para a sua perspectiva de futuro. Se você está indo para uma escola privada ou pretende levar o seu filho para uma escola privada, preste atenção em algumas situações. Primeiramente, verifique a questão da metodologia de ensino. Será que essa metodologia de ensino empregada nessa escola é a mais adequada para o desenvolvimento do seu filho? Por quê? Porque você pode ter uma metodologia muito famosa, mas a qual seu filho não se adequa. Porque muitas vezes ele é muito agitado, ou ele é muito calado, ele tem dificuldade de fazer amizade. Muitas vezes aquela turma que ele supostamente seria matriculado é uma turma que vem desde a pré-escola junto, então pode ser que ele tenha dificuldade de adaptação. Será que essa escola oferta um serviço psicopedagógico? Será que ela oferta um serviço psicológico de suporte, caso ele não se sinta acolhido dentro daquele ambiente escolar? É muito importante também que você averigue o espaço dessa escola. Será que essa escola é uma escola colorida, ampla, bonita, em que ele tenha condição de transitar bem pela escola, despertar sua criatividade, o seu interesse em explorar espaços? Ou será que aquela escola é uma escola muito fechada, muito densa, em que ele não tem a liberdade de circular entre os corredores, em que ele não se sinta pertencente àquele determinado espaço? Isso é muito importante de ser observado. Outra coisa que você deve observar são os valores que aquela escola passa. Se você é uma pessoa religiosa, então, por exemplo, tem algumas escolas que têm uma formação religiosa, seja o catecismo, seja ligada a uma igreja evangélica, ou em qualquer outro modelo religioso, que tem a ver com aquilo que você ensina em casa aos seus filhos. Se você é uma pessoa que, ao contrário, você quer uma formação mais politizada do seu filho, mais voltada a um estudo mais laico, então o modelo escolar que você escolheu é uma escola que tem essa pegada, em que você tem um processo de interação com o social maior. Então é muito importante vislumbrar essa situação. Se você é pai de aluno de pré-escola, observa quantos alunos tem numa sala, como é que se dá assistência àquelas crianças pequenas que muitas vezes não usam o banheiro sozinho, precisam dar um cochilinho ali no meio do expediente, se tem segurança relacionada àquele ambiente escolar, se o parquinho está adequado. Observa como é que se dá o nível das tarefas. Será que elas estão adequadas com a realidade atual? Ou será que eles estão ainda ensinando como se ensinava há 30 anos, 40 anos atrás, como nós já fizemos uma coluna relacionada a essa situação? Então, observe essas situações para que você faça a melhor escolha possível. Eu quero lembrar bem que a melhor escola não é a escola mais cara. Então, você não tem que fazer um sacrifício gigantesco, deixar muitas vezes, de viajar, fazer um processo de privação muito grande da família, porque você acha que pagando a escola mais cara, você está dando a melhor qualidade educacional do seu filho. Não. A escola é um norteador, mas existem outros componentes educacionais que são levados em consideração dentro desse processo de formação. Por exemplo, biblioteca.
Como é que se dá a biblioteca na sua escola, dentro de um processo, como é que ela está, dentro de um processo de interação entre aluno e escola? Ela promove atividades? Porque a biblioteca não é um lugar morto, não. A biblioteca é um local vivo, é um local de exploração, é um local onde artes são feitas, onde contação de histórias acontecem, onde existem divulgação de poesia e produção de conhecimento relacionado a essa área, onde nós aprendemos a ser contadores de história. Então, como é que se dá esse processo de interação? Esse bibliotecário que lá está, ele é alguém que já não tem mais condição de trabalho, e lá colocaram para ocupar aquele espaço, ou ele é um bibliotecário mesmo, formado em biblioteconomia? Como é que se dá essa situação? Então, observa como é que se dão os espaços de lazer na escola. Porque lembre que o processo educacional não é só sala de aula, não. O processo educacional também é cultura, o processo educacional também é esporte. Então, como é que se encontra esses processos de esporte, esse processo de interação dessa escola com o social, para que você faça a melhor escolha possível? Lembre-se que a escola é o processo de formação dos nossos filhos, mas eles se formam para a vida, eles se formam para ser seres adultos saudáveis. Então, eles têm que ter uma boa saúde mental associado ao processo de conhecimento. Para que o esporte serve também? O esporte serve não só para estimular a competitividade, não, que é muito controverso se isso é bom ou ruim. Mas, principalmente, ele serve para despertar disciplina e espírito de colaboração, espírito de equipe, porque nós não vivenciamos as nossas situações cotidianas sozinhos, nós vivenciamos dentro de um processo de coletividade. Então, se você precisa modificar a escola do seu filho, fique atento a esses detalhes, a essas dicas e não tenha medo de mudar. Porque muitas vezes essa mudança se faz necessário para que os nossos filhos continuem o seu processo de desenvolvimento. Assim sendo, tenham um excelente Natal, que o Natal de todo mundo aqui que está ouvindo a nossa coluna hoje, que trabalha na Rádio Cidade, né? Então, que todos tenham um Natal em família, com muita felicidade, com muito amor, junto aos seus entes queridos. E nos encontramos na próxima semana para a nossa última coluna de 2024 relacionada à educação na cidade. Boa escolha relacionada à escola dos seus filhos.